A base das plantas é a raiz e, portanto, quando ela tiver qualquer problema, é na raiz que você deve atuar. Da mesma forma que nós, seres humanos, quando tivermos algum problema, é na raiz que temos que atuar. E onde é a raiz do nosso corpo? Do nosso intestino. Vamos falar sobre isso? O intestino é a raiz do nosso corpo. É ali que começam todos os problemas de saúde. A medicina chinesa, que já tem uma história de mais de 5.000 anos, ela diz o seguinte: toda doença começa no intestino. Assim como o Dr. Lai Ribeiro, o médico dos médicos, ele tem um curso de pós-graduação para médicos, para nutricionistas, e no curso ele diz para os seus alunos: se você não souber tratar o problema do seu paciente, trata o intestino que ele melhora. Assim como o Dr. Hiromi Shinya, uma das maiores autoridades mundiais em intestino, porque ele foi o criador do método de tirar pólipos e tumores pelo colonoscópio, ele diz que se você tiver um intestino ruim, você está sujeito a ter todos esses tipos de problemas, que seja o câncer, que seja o diabetes, pressão, úlcera, doença de Crohn e tudo mais. Assim como também o médico americano Tom O'Brien, uma das maiores autoridades mundiais em doenças autoimunes, a primeira frase que ele disse no congresso foi o seguinte: toda doença autoimune começa e termina no intestino. A doutora Kayatsu Matsunaga, especialista em pele, ela diz o seguinte: intestino doente reflete diretamente na pele. E o Dr. Bertik, da Universidade do Canadá, ele diz o seguinte: em pessoas que sofrem de depressão, inserir determinado tipo de bactéria, equilibrando a sua microbiota em seu intestino, pode significar a cura definitiva da depressão. Dr. Jeffrey Gordon, ele fala o seguinte: dependendo do tipo de bactéria que habita o seu intestino, pode determinar se será obeso ou não. Ou seja, tudo está relacionado com o nosso intestino. E por isso o intestino é a raiz do nosso corpo. No nosso intestino, ela tem mais de 100 trilhões de bactérias. Entre bactérias boas, maléficas, oportunistas. Mas o mais importante é que ela esteja em equilíbrio com a predominância das bactérias boas. E ela estando em condições equilibradas, ela responde por mais de 70%, 80% do nosso sistema imune. E diversos outros fatores que influenciam, que seja na parte da digestão, na parte da circulação, que seja na parte do cérebro, da depressão e tudo mais. Mas se essas bactérias que habitam o seu intestino, elas estiverem em desequilíbrio, com predominância das bactérias maléficas, nós chamamos de disbiose. Isso pode trazer grandes prejuízos para a tua saúde. E, portanto, nós temos que tratar a raiz para refletir a saúde em todo o nosso corpo. O que nós temos que fazer para recuperar da desbiose e levar para o que nós chamamos de eubiose, ou seja, o equilíbrio da sua microbiota intestinal. Consumo adequado de água, bastante vegetais, que são os prebióticos, o consumo de substâncias com ômega 3, você ter altos níveis de vitamina D3, assim como os probióticos, todos são importantes. Fundamental também, baseado na medicina chinesa, alimentos fermentados são alimentos que vai favorecer rapidamente o equilíbrio da sua microbiota. Evite alimentos inflamatórios. Consuma alimentos que favorecem o equilíbrio da sua microbiota e adquira a tua saúde. Mais informações sobre isso, entra no nosso site. Ali tem diversos vídeos falando sobre diversos temas de saúde para você. Muita saúde para você.